Bom, boa tarde, caras alunas e caros alunos, né? Hoje nós vamos continuar a nossa discussão sobre a parte introdutória da estatística, introduzindo um novo conceito. Vai ser o conceito de série estatística. A gente já trabalhou com isso, já vimos várias delas, né? Então vamos precisar o que significa isso daí, né? Bom, uma série estatística, né, é um conjunto de pares ordenados, ou seja, são duas componentes que tem uma é a primeira e a outra a segunda, por isso a ideia de ordenado, né? Então a gente vai representá-los por um par, né, dentro do parênteses x e y. O x é a primeira componente e o y a segunda. Essa primeira componente, o x, é o nome ou o identificador da unidade estatística, né? Muitas vezes a gente não usa o nome dos indivíduos, a gente usa, por exemplo, no caso de pessoas, a gente pode usar prontuário, ou então o número do formulário, etc. Mas é o identificador daquela unidade estatística. Tá? E o y é o valor que você mede nessa unidade estatística, né? Da variável que você está precisando obter os dados. Ok? Então, um conjunto de pares x e y, né, unidade estatística, medida nessa unidade, então a gente vai ter o conceito de série estatística, vamos ser o conjunto de todas esses pares, ok? Por exemplo, imagina que a gente gostaria de expressar e saber, né, qual é a distância, ou seja, qual é a medida da distância em quilômetros do trajeto rodoviário da capital do estado do Rio de Janeiro para todas as demais capitais, né, para as demais capitais da região sudeste do Brasil, ok? Bom, sabemos aí que as unidades estatísticas, então, onde é que eu vou medir? Quais são elas? São as capitais desses estados da região leste, ou seja, vão ser o estado de Minas Gerais, né, o estado do Espírito Santo e o estado de São Paulo. Ora, as unidades estatísticas vão ser então as capitais desses três estados, ou seja, Belo Horizonte, Vitória e São Paulo. O Rio de Janeiro não entra porque eu quero saber a distância dele para essas outras três capitais. Ou seja, nesse caso, nós temos três unidades estatísticas. Tá? Então, o nosso N aí seria um N pequeno, de 3, etc., mas não deixa de ser uma série estatística que vai ser gerada aí. Tá? Então, essas unidades estatísticas, ou seja, de Belo Horizonte, Vitória e São Paulo, vão ser os nossos X, o XI lá, o X1, X2, X3, ou seja, tá? Pode ser o X1 pode ser o Belo Horizonte, o X2 pode ser Vitória, o X3 pode ser São Paulo, ok? Agora, quem são os Y correspondentes? Né? Os Y são as distâncias, as três distâncias que a gente precisa medir. Bom, então a gente vai lá e mede. Evidentemente, a gente vai consultar alguma base de dados que tenha essas medidas para que a gente obtenha essas informações, ok? Então isso vai permitir que a gente descubra quais são as distâncias do Rio para Belo Horizonte, né? Seria o Y1, né? Já que a gente chamou o Belo Horizonte do X1, então o Y1 vai ser a distância até Belo Horizonte, o Y2 até Vitória e a terceira, né? O Y3, a distância do Rio até São Paulo. Okay? Então a gente vai descobrir lá que o Y1 mede 489 quilômetros, né? E o Y2 741, ou seja, distância do Rio, distância rodoviária, né, do Rio até Vitória, são 741 quilômetros. E a medida da distância do Rio de Janeiro até a cidade de São Paulo é de 357 quilômetros, tá? Bem, assim, a nossa série estatística, embora pequena, né, mas não deixa de ser uma série estatística, é o conjunto dos seguintes pares ordenados, unidade e valor, ou seja, x1, y1, x2, y2, x3, y3. Ou seja, Belo Horizonte, 489 quilômetros, Vitória, 741 quilômetros e o terceiro par, São Paulo, 357 quilômetros. Tá? Então, esse conjunto dessas três pares ordenados são
então formam uma série estatística, tá? Essa série, ela pode ser registrada em um banco de dados, né? Por exemplo, numa planilha Excel, tá? E também a gente pode representar essa série através de uma tabela estatística, ok? Então, por exemplo, no caso do Excel, nós temos então esse banco de dados aí, coisa que a gente já viu em outros momentos, ou seja, a coluna A com as capitais dos estados, né? A coluna B com as distâncias em quilômetros. Então eu listo os três estados, as três capitais, Belo Horizonte, Vitória e São Paulo, e do outro lado a gente bota aqueles valores de distância que a gente já viu lá, né? Bom, é interessante você ver que na primeira coluna eu tenho as unidades estatísticas consideradas para a gente, né? Ou seja, são os nossos x's, né? E a segunda coluna, a coluna B, vão ser os nossos y. Quem é o y? É a distância em quilômetros. Está escrito lá em cima na cabeça na primeira linha, né? Da célula B1, o nome da variável, distância. É a unidade de medida que você está tendo com essa medida. Se eu for colocar isso, né, eu posso gerar então uma tabela estatística para essa série estatística, né? Por exemplo, é basicamente aquilo que a gente já vinha fazendo. Agora, você observe aí o título, né? Brasil, distância do trajeto rodoviário entre a cidade do Rio de Janeiro, RJ, e entre a distância, né, entre a cidade e das demais capitais da região sudeste, medidas em abril de 2020. Tá? Então aí está simplesmente as duas colunas, batendo com a ideia lá da coluna A e a coluna B, né? Então a coluna A você tem as unidades estatísticas e na segunda coluna as medidas de cada uma das unidades estatísticas, né? Tem aqui as unidades, os x's, e aqui você tem os valores de y, tá bom? Bem, e aí tenho aqui o site onde eu consegui essas distâncias, né? Saber essas distâncias exatamente. Ficou claro isso para vocês? Tá? Então, uma série estatística pode ser representada através de uma tabela estatística. Agora, como é que eu classifico, então, as séries estatísticas, né? A gente tem três formas de classificar, né? A classificação delas diz, então, que existem as séries estatísticas geográficas, as séries estatísticas temporais e as séries estatísticas específicas, né? O que vem a ser cada uma delas, tá? A série estatística geográfica é toda a série estatística na qual as unidades estatísticas são entidades geográficas. Por exemplo, municípios. Você tem os municípios do Brasil, como no caso do nosso exemplo aí, né? Ou então os estados, como no caso do exemplo que a gente deu aí, né? Das capitais dos estados. Né? Aí pode ser países também, todos os países da América Latina, ou todos, ou alguns deles, né? Cidades, bairros, rios, mares, tudo que seja algo como seja um ponto geográfico. Se você vê uma coleção desses indivíduos, né, dessas unidades, você pode ter alguma medida nelas. No nosso caso aí, a gente tem como unidade as capitais dos estados da região sudeste e junto a isso a medida que eu estou fazendo, a distância em quilômetros do Rio de Janeiro até elas. Bom, uma série estatística também geográfica também é chamada de série territorial, né? Ou série espacial, ou série de localização, tudo voltado à ideia da geografia, ok? Um exemplo está nessa tabelinha embaixo que a gente colocou, que é o número de municípios por região do Brasil, né? Então eu tenho a primeira coluna, as unidades onde eu vou medir, ou seja, as regiões do Brasil, norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. E aí vou lá, conto quantos municípios tem cada um, tá? Evidentemente, isso o IBGE já tem, eu fui lá no IBGE e consegui saber, então, que nós temos 450 municípios na região Nordeste, 1.794 na Nordeste e assim sucessivamente, tá? Ou seja, esses números são a medida naquelas unidades. Que medida é essa? A quantidade, né,
de municípios, o número de municípios de cada região dessa, ok? Bom, então, isso é uma série geográfica. Vamos ver agora uma série temporal, né? O que é uma série temporal? Evidentemente, as unidades estatísticas vão ser unidades de tempo, né? São momentos referentes a intervalos regulares de tempo. Por exemplo, séculos, né? Você faz um estudo qualquer que tem lá os séculos, né? Então, século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, e o que você mede em cada um deles. Pode ser também décadas, anos, meses, né? Semanas do mês, né? Ou semanas do semestre, qualquer coisa assim, dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, tal, etc. E períodos do dia, né? Manhã, tarde, noite, madrugada, etc. E qualquer outra coisa que seja intervalo regular de tempo. Então, nesses momentos, eu vou lá e meço alguma coisa, né? Essas séries temporais também são chamadas séries cronológicas, né? Já que aí o tempo está seguindo, né? Sucessivamente, ou também chamada de série histórica, série evolutiva, ou mais simplesmente é chamada uma marcha temporal, evidentemente. Mas, bom, um exemplo que a gente pode mostrar é esse daqui, o custo mensal num hospital, né, o custo mensal com reparos ambulatoriais, no segundo semestre de 2019, por exemplo. Então eu tenho um elenco do segundo semestre, dos meses, né, do segundo semestre de 2019. Então julho, agosto, setembro, na ordem que eles se sucedem. E o quanto foi gasto em cada um daqueles meses, né, com o reparo ambulatorial nesse hospital H, tá bom? Então eu tenho lá os valores: julho 240, né, agosto 479 e assim sucessivamente. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte: uma série estatística, ela não tem necessidade de ter total. Simplesmente é o conjunto de unidades e o medida na unidade. Eventualmente você pode expressar mais uma linha aí como se fosse o total. Por exemplo, aquele exemplo da, da série geográfica, eu poderia colocar ali no final o Brasil, ou seja, somar esses municípios todos e ter o total de municípios do Brasil. Mas essa informação não é uma informação da série estatística. A série estatística acaba ali na quinta linha, que seria o estado a região centro-oeste. Tá ok? Bom, então uma série temporal é uma série que vai ter expressões de tempo na sua primeira coluna, ok? Bom, então já vimos geográfica, agora temporal, e vamos ver então a específica, né? Ou especificativa. A série específica é tudo que não for tempo nem espaço, ou seja, se não é geográfica, se não é temporal, então ela vai ser específica, porque a gente tem que especificar sobre o que ela é, ok? Então, essas séries, né, a gente tem sempre que dizer sobre o que essas medidas são, tá? Por exemplo, aí no caso, um hospital H qualquer, né, vamos supor que a gente queira colocar ele tenha 5 projetos, né, e a gente queira explicitar o orçamento, né, desses projetos, né, que estão em curso no ano de 2020, por exemplo. Tá? Então eu tenho elenco de projetos, tá? Primeiro, projeto A, projeto B, C, até o projeto E do lado direito as medidas de cada um dessas unidades estatísticas. O projeto A, então, o valor dele está dado em reais aí, né? E reais em R$1.000, ou seja, 34 significa 34 mil reais, e assim sucessivamente, tá? Desculpe. Então, essa série, que não é nem geografia, nem unidade geográfica, nem tempo, ou seja, ela fala sobre orçamento de projetos, tá? Bom, então as medidas estão do lado direito, ok? Bom, não sei se vocês se lembram, deixa eu levantar aqui um pouquinho.
Vocês se lembram que eu mandei para vocês um arquivo chamado Pesquisa 1. Naquele arquivo, a gente tinha um elenco de 127 unidades estatísticas, nas quais a gente apresentou que a variável sexo nesses indivíduos, a variável, depois a classe social, depois o número de irmãos e, finalmente, a idade de cada uma dessas unidades estatísticas. Ok? Então, o que eu quero dizer aí é o seguinte: na realidade, isso tudo aqui são 4 séries estatísticas, né? Eu considerar a coluna A com a coluna B, eu tenho uma série estatística específica. Para cada indivíduo, eu vou ter, então, a expressão do sexo dele. Uma segunda série estatística que está aí dentro é a coluna A com a coluna C, que é a classe social. Tá? Então, eu tenho as unidades estatísticas e a classe social, que a cada uma delas eles pertencem, no caso. Tá? E assim sucessivamente com as outras 3. Ok? Bom, deixa eu voltar lá para Poxa. Bom, agora eu vou ter um problema aqui. Deixa eu virar aqui, senão eu não consigo. Bom, vou voltar aqui para a nossa série específica, tá? Bem, então esse parágrafo aí é o que eu falei lá sobre aquelas séries temporais lá do arquivo Pesquisa 1, no caso, né? Temporais não, aquelas séries estatísticas, né? Das 4 séries. Então nós temos aí 127 pares em cada uma delas, tá? São n igual a 127 pessoas, né? No caso do exemplo que a gente deu da distância entre as cidades, eram 3 só, aí são 127, né? E a gente foi lá e mediu o sexo, a classe social, os números de irmãos e a idade das pessoas, né? Então, a coluna A com a B formam uma série especificativa, né, ou específica, assim como as colunas A e C, A e D e A e E. Tá? No banco de dados, elas ficam todas misturadas, né, mas não deixam de ser séries estatísticas. Né? Cada uma dessas séries tem 127 pares, né, de modo que na primeira coluna, que é a coluna A para todas as 4 séries, né, aparecem as identificações das unidades estatísticas. Tá? E nas respectivas colunas B, C, D e E vão aparecer então as medidas de cada unidade estatística dessa para aquela variável que está dita, que está escolhida lá para a gente medir. Tá? Bom, o que a gente precisa observar assim, de importância é que toda série estatística, né, em especial aquelas que têm muitas unidades, né, como essa aí do Pesquisa 1, elas permitem que seja gerada uma distribuição de frequências para a variável que está sendo medida. Né? Então a gente vai ter uma distribuição de frequência para o sexo, uma distribuição de frequência para a classe social, outra para o número de irmãos e outra para a idade. Tá? Para a geração dessas construções, dessas tabelas estatísticas, a gente já fez isso, né? A nossa remessa 05 tratou da construção desses 3 tipos, desses 4 tipos de variáveis, né? Uma variável nominal, uma variável ordinal, outra numérica discreta, outra numérica contínua, ok? Então, se vocês retomarem lá a remessa 5, vocês vão ver como é que a gente transforma aquelas 4 séries estatísticas que está no arquivo Pesquisa 1 em tabelas estatísticas, ou seja, em distribuições de frequência de cada uma das variáveis, ok? Bom, vou deixar agora um outro exemplo aqui, que é um exemplo simples, que é, por exemplo, imagina que a gente tenha deixa eu ver o que eu ia falar aqui. Sim, antes. Vou falar um negócio aqui.
Não, isso eu já fiz. Então, o exemplo simples aqui é esse de uma série estatística, onde eu tenho, já estou apresentando ela como uma tabela estatística, né? É o nome dos pacientes, aparece aqui os nomes dos pacientes, né? Eu tenho 10 pacientes e eu fui lá e fiz a medida do gênero de cada um deles. Então, um é feminino, o outro é masculino. Então, está aqui o elenco dos pares X, né? Dos pares X com os Y correspondentes, ok? Para transformar isso numa tabela estatística, ou seja, numa distribuição de frequência do sexo, no caso, nesse conjunto de elementos, né, eu tenho então que escrever a coisa dessa forma, ou seja, com o que a gente já tinha feito lá. Tá? Então, uma tabela de distribuição de frequência, onde no hospital, né, a gente tem um número de pacientes, tá, segundo o sexo. Tá? E aí o caso eram pacientes infectados, né? E aí tem uma data aí qualquer que foi a data de onde a gente foi lá e colheu essas informações. No caso aí, nesse hospital tinham 10 pacientes, né, infectados de alguma coisa, e a gente então foi saber qual é o gênero deles. Bom, o que a gente deve perceber é o seguinte: quando eu transformo uma série estatística numa distribuição de frequência, você vê que a segunda coluna, que é a medida da série estatística, passa a ser a primeira coluna da distribuição de frequência, onde agora eu tenho a variável e os seus valores, né? No caso aí feminino e masculino. E do lado de cá, do lado direito, né, eu vou ter então o que? A contagem de quantos indivíduos tem aqui com o valor da variável feminino e masculino. Tá? E aí, marco nessa segunda coluna as frequências de cada um desses valores, né, naquela amostra, naquela população. Ok? E aqui eu sou obrigado a colocar o total. Tá? Lá não tem nada de total. Aqui é que eu tenho que colocar o total, porque é para bater com a contagem, a soma desses valores. Tá ok? Bom, só para chamar a atenção, quer dizer, esse movimento de transformar uma série estatística em uma distribuição de frequência, isso é sempre possível. Tá? Agora, voltar, ou seja, para sair de uma tabela de distribuição de frequência e voltar, reconstruir uma série estatística, isso, se você perder a base de dados, você não retorna nunca mais. Ou seja, você só consegue o retorno se você tiver a base de dados. Então, eu costumo falar isso para evitar que as pessoas joguem fora o seu banco de dados e, sei lá, daqui a 6 meses, 1 ano, quer retomar aquele banco de dados para ver novas associações ou eventualmente outras coisas, e aí, se você só tiver as tabelas, você não vai conseguir recompor. Acabou, né, a pesquisa para você quando você elimina o banco de dados. Tá? Ou seja, se você publicar a sua publicar a sua dissertação ou sua tese, etc., aí pega aquele banco de dados, não preciso mais, aí joga fora. Eventualmente, se você precisar retomar aquilo, você não vai conseguir mais retomar a partir das tabelas da dissertação ou da tese, ok? Então, essa é a mensagem importante da gente manter o banco de dados. Agora que as coisas estão todas, vamos dizer assim, informatizáveis, né? Ou seja, você, num pendrivezinho desse daí, você consegue guardar milhares de coisas sem ocupar muito espaço, vamos dizer assim, espaço mesmo da sua estante ou das suas gavetas, etc. Tá ok? Bom, então essa é o que eu queria dizer sobre série estatística. Tá ok? Então, encerro aqui e voltamos em seguida, mais para frente, com um outro tema dessa nossa introdução. Ok? Um abraço para todos.